Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse primeiro trimestre de 2025, onde está tratando do movimento pentecostal e a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, então nós teremos nossa segunda lição, que vai tratar de uma permanente vigilância, o chamado à santidade, um chamado à preparação. Nossa segunda lição tem por objetivo reconhecer algumas características do esfriamento espiritual que vem ocorrendo, ressaltar os riscos desse esfriamento espiritual para todos os cristãos e refletir um pouco sobre a necessidade do retorno ao primeiro amor. Então, desde os tempos apostólicos, algumas igrejas elas já vinham dando sinais de esfriamento espiritual e de um relaxamento quanto ao cuidado na vida espiritual. Diante dos tópicos que vão ser tratados na lição número 2, nós devemos compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Nossa lição de número 2 traz duas igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, como exemplos. A igreja de Éfeso, onde é alertada sobre a perca do primeiro amor e que deve voltar ao primeiro amor. O Senhor, ele sente quando o amor mais ardente vai diminuindo. Então, existe um alerta, não só àquelas igrejas daquela época, quanto para o nosso tempo, voltar ao primeiro amor. Hoje, a igreja de Laodiceia é chamada a atenção quanto a ser morno. E o crente, ele deve ser fervoroso no Espírito, ele deve ser quente, fervoroso no Espírito. Então, hoje é tempo de vigilância. Vigilância, inclusive, talvez, principalmente na vida espiritual da igreja. Porque o esfriamento, geralmente, ele começa de maneira sutil e vai gradativamente crescendo, tomando dimensões que comprometem a vida espiritual na sua totalidade. Será abordado também um movimento conhecido como montanismo, e liderado por Montano. Esse homem alegava que as escrituras, as declarações proféticas estavam no mesmo nível da autoridade das escrituras. Como houve muitos exageros nessa doutrina, a igreja revidou, só que revidou de forma exagerada, exacerbada, e muitos haviam exagerado em sua reação ao montanismo, porque eles afirmavam que os dons carismáticos mais espetaculares, embora experimentados pela Igreja Apostólica, haviam sido revogados com a definição do cânon das Escrituras. Diante desses movimentos que apareceram na igreja ali no segundo século, a igreja, por esse motivo, passou a trabalhar de forma com a reação exagerada. E daí a liberdade do Espírito ela passou a ser substituída pelos rituais cerimoniais e pela ordem eclesial. O golpe final no aspecto carismático da igreja, ele viria com a conversão de Constantino e com a aquisição de poder e influência terrena por parte da igreja. Acredito que nós aprenderemos lições valiosas, como aprender a lidar com exageros, com equívocos, aprender que nós devemos estar em contínuo autoexame e, por fim, aprender que a igreja deve estar em contínuo avivamento. Por isso, irmãos, é de fundamental importância que a igreja não se distraia com o crescimento numérico, com as grandes realizações e reconhecimento político, reconhecimento social, deixando de perceber esses sutis ataques, essas sutis investidas do inimigo do mundo, o inimigo do povo de Deus. Então, desde o início da igreja, que o povo de Deus passou por momentos de avivamento e momentos de esfriamento. Então a lição nos alerta a ouvir o que o Espírito diz às igrejas, pois assim Deus revela o verdadeiro estado da igreja, sua vontade.